Deus abençoe, pessoal. Deus de poder e glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Ebo. Se faça presente aqui, meu Pai, em nome de Jesus. Toma minha boca, meu Deus, me usa pela sua misericórdia, adentra cada coração, Ebo. Arranca todas as dúvidas, em nome de Jesus. Entra com a tua providência, meu Pai, nas pessoas que se prontificou a ouvir esse evangelho. Amém. Então, Deus abençoe. Aqui, ó. Vamos lá, né? Peraí, deixa eu até ver aqui, que eu já até esqueci. Não. Daniel, né? Daniel 4, acho que é 35, que foi o sorteio, tá? De hoje. Aí, eu já adiantando aqui, eu já fui na Bíblia, né? Foi um caderninho de versículo, né? E Deus deu. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos do céu e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe, que fizeste? Tá? Daniel 4,35. Aí eu já corri aqui para a Bíblia, já abri e vou ler o capítulo, dependendo, né, o que Deus me direcionar aqui, vai ser lido todo o capítulo. Só explicando para quem está chegando agora, quem ainda não conhece o ministério também do sorteio, vai compreender que aqui não trata de sorte, né? Apesar de falar de sorteio, né? Mas é uma palavra tirada aleatoriamente, de acordo com a vontade de Deus. Eu crendo, né, que o Espírito Santo de Deus vai me usar aqui de uma forma tremenda. Eu não tenho aqui roteiro, não tenho uma pauta, não sei realmente o que vai ser falado, mas também fico ansiosa, como todos vocês ficam esperando a pregação da semana, eu também fico, né? Apesar da semana passada, né, eu ter repostado, né, uma pregação antiga, né? Então foi necessário, porque foi ordem de Deus. Agora vai acontecer isso, tá? Até para vocês verem o crescimento de um homem, de uma mulher de Deus, né, que não é capacitado para fazer esse trabalho, é Deus que capacita, né? Então o homem, ele não está pronto nunca, ele pode se achar pronto. Então Deus, ele quer que mostre esse crescimento. Então coisas de 5 anos atrás, de repente vai vir à tona, até porque tem profecia que ainda não se cumpriu na vida de muitas pessoas, né? Que teve aviso aqui de coisa de 2, 3 anos atrás, pessoas que eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus falou que ainda não ouviu, ou no caso, né, até escutou, mas não deu ouvido. Então Deus manda repostar, tá? Então uma semana vai ser repostagem de pregação antiga e a outra semana vai ser pregação nova, que no caso é a de hoje, né? Eu repostei uma ontem, né? O crente agiota. Isso, Deus até deixou um recadinho lá no rodapé para aquela pessoa, tipo assim, ó, você ainda não ouviu, e se não ouviu o profeta, né, vai entrar uma legalidade para que Satanás venha trabalhar não só na sua vida financeira, mas na sua família. Então tem pessoas que elas não estão dando ouvido que o profeta está falando. Achei engraçado que eu já tô até assim, eu tenho essa mania, né, de sair falando e nem ler o que foi tirado aqui, mas parece que é mais ou menos isso a história, hein? Quer ver? Daniel, deixa eu ver aqui, vou até ver. Olha, vou ler o cabeçário primeiro, no cabeçário. Eu vou ler o versículo primeiro, que fala, ó, eu já li, mas vou reler. Ó, todos os povos da terra são como nada diante dele, tá? Isso Deus falando para nós. Como nada. Ele age como lhe agrada. Olha só, hein? Com os exércitos dos céus, ó, não tem esse negócio, lá não tem bagunça, lá tem hierarquia, lá tem, né, comandante. Tem que ficar debaixo desse comando. Quando ele fala, né, dos exércitos, né, olha só, miríades de anjos estão subjugados à vontade de Deus. Imagina nós, é isso que ele está falando aqui. Olha, quem somos nós na Vila do Pão, né? Aí ele continua aqui, ó, e com os habitantes da terra, pessoas que habitam a terra, mas também vai se encontrar com o seu soberano, com o Senhor Jesus, e vai prestar conta. Então não tem como nós fugirmos, tá, do juízo de Deus. Eu ainda não li,
Mas pelo que eu tô vendo aqui, né, a chapa vai esquentar. Porque Deus, quando ele, até achei estranho, né, antes do final do ano, ele mandar fazer repostagem de coisas antigas, né, o pregador, ele não quer andar para trás, ele quer continuar, né, fazendo coisas novas. Aí Deus me fala, olha, não, tem que fazer repostagem para que haja um trabalhar. Quem só escutou, agora vai ouvir. Essa foi a ordem, estou aqui para acatar. Então, olha só como o Espírito Santo de Deus já está falando nesse versículo, né? Que ele age como lhe agrada, tanto com os exércitos, né? Com os poderes do céu e também os habitantes da terra. E aí também, aí depois não adianta. A hora que houver, né, um julgamento, um juízo, né? Deus é Deus, né, de justiça. Então nós oramos muito. Deus faça justiça, né? Muitos pedem justiça. Só que a justiça vai ser feita e Deus não vai deixar você de lado. Você também vai ser pesado na mesma balança, né? Então a hora que entrar essa justiça, você tem que estar justificado. Aí entra aquela partezinha que eu sempre toco na ferida, que a sua justiça é trapo de imundície para Deus. Para Deus. Mas quando você se justifica, você mesmo crê que você é lavado, remido pelo sangue, que você é justificado pelas suas obras, aí entra Apocalipse 2, 23, eu acho que é 23, quer ver? Vamos lá. Olha só o que Deus fala aqui, ó. É 23 mesmo, né? É 23 mesmo. Fala assim, ó. Matarei os seguidores dessa mulher, tá? E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e corações. E, portanto, retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Então, aquela pessoa, né, que está de pé, acautele-se para que não caia. Não se orgulhe na sua soberba. Quer ver? Eu vou até voltar, porque esse versículo é muito interessante, ó. Vamos ler de novo, ó. Portanto, vamos ler o 22, para a gente entender o 23. Portanto, eis que a farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. Então, nós estamos falando, né? Quem tolera as ações de Jezabel, né? Eu repostei, que Deus mandou, a pregação, a grande prostituta. É uma repostagem, né? E olha quantas visualizações, mais de 100, né? Porque não deu. Acho que se deu 50 foi muito, quando eu botei essa pregação no ar, pregação antiga. E aí Deus falou: eu quero que você reposte, para não ter desculpa. Não, a hora que começar o trabalhar de Deus. Então, 2026 é profético para as pessoas, presta atenção, que estão ouvindo essas pregações. Porque aí não vai ter desculpa, né? Aí ouviu lá, a grande prostituta. Tá, legal, show de bola, mas não é pra mim. Aí eu vou ler de novo, ó. Vamos ler de novo, porque aí vai responder o que tá sendo falado aí. Será que não é? Ó, vamos ler o 22, ó. Portanto, eis que a farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela, no caso é a prostituta, Jezabel, né? Aquela mulher que se diz profetiza, mas é aquela pessoa, ela se diz, ela não é, né? Mas ela está induzindo os servos, os ministros de Deus, à imoralidade sexual. E eles acabam sacrificando a ídolos e não a Deus, fazendo a vontade, né? Muitas vezes de um ministério, de uma religião, se prostituindo, profanando, né, as coisas de Deus e achando que está trabalhando para Deus, né? Tá levando a alma para o céu e não tá, é perdendo a sua alma para o inferno, tá? Então é bom vigiar, tá? Então aí eu li o 22, né? Portanto, eis que a farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério e adultério, a não ser que se arrependa das suas más ações, né? Aí vem, matarei os seguidores dessa mulher.
e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e, portanto, retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Tá? Então, vai haver uma retribuição que nada mais é do que o juízo de Deus. Né? Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor, Deus é justiça, né? E juízo. Então, não a pessoa busca muito a justiça, mas de uma forma leviana, porque ele quer vingança dos seus inimigos. Ele ainda continua buscando a face de Deus, mas para ver, né, retribuição, né, de uma forma vingativa das pessoas que estão se levantando contra a pessoa, né, contra a sua pessoa, contra o seu ministério. E Deus não vai pensar dessa forma, tá? Deus não vai olhar de uma forma egoísta. Esse aqui eu vou justificar, eu vou, né, guardar. E aquele ali eu vou quebrar o pau porque está se levantando contra o meu servo, a menina dos meus olhos. Então a gente tende a se achar muito, né, a última biscoitinho do pacote, a última bolachinha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse achismo, né, achando que Deus só está do nosso lado. E não tem esse negócio, tá? Houve uma escolha de castigo, né, para Davi. Deus colocou para ele, olha, tá, vamos fazer o seguinte. Fez besteira? Então escolhe, né? Olha, ele deu 3 opções para Davi. Ou é fome, 7 anos de fome na sua terra, né? Falou para Davi. Você quer passar 3 meses fugindo dos seus inimigos? Ou você quer que seja dizimado, né? Por pestilência, por doença, né? O seu povo. Você acha que Davi teve condições de escolher? Não. O que ele fez? Ele falou, olha, se eu pedir justiça, pode dar ruim para mim. Então, como eu sei que eu estou errado, e eu acho que é melhor deixar Deus decidir. Então, o que ele fez? Olha, Senhor, eu não tenho condições. Eu sei que o Senhor é misericordioso, eu sei que o Senhor é clemente, o Senhor é amoroso. Eu não quero cair na mão dos homens. Prefiro cair na sua mão, né? Então ele escolheu, né? Mas foi tratado com justiça, né? Ao ponto, né, de Deus chegar a se arrepender. Olha só, hein? Se arrepender e falar, não, para, que tá demais. 70 mil homens morreram em Israel por causa de um só homem. Então nós temos que ter cuidado quando Deus nos alertar. Na dúvida, busque orar, não se levante. Eu vou falar de novo, gente, contra profeta. Não tenta fazer as coisas do jeito de vocês, porque eu falo com certeza absoluta, muitas coisas vão estreitar a partir de 2026 para muitas pessoas que estão sendo alertadas e não querem acatar. Achando, Deus é misericordioso, eu vou viver no oba-oba, eu vou fazer do meu jeito e tal, e não vai dar certo. Tá, peraí, tá, eu tava em Apocalipse, tá, vamos fechar, vamos voltar para Daniel, né? O sorteio foi 4, o quê? 4, eu já até me esqueci, peraí, vamos entrar aqui no versículo, tá, é 4:35. Tá, voltei, vamos lá, 35. Todos os povos da terra, vão repetir, são como nada, já tô dentro da Bíblia, olha só, a linguagem aqui é até outra. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Nada, gente, nada. Nós não somos nada. Todas as pessoas não tem esse negócio. Deus vai fazer justiça na minha vida. Eu sou menina dos olhos do Senhor. E aquela pessoa está se levantando, Deus vai destruir, vai fulminar. Não é assim que funciona. Tiago e João, né, pediram a cabeça de muitos porque não quiseram ouvir eles. E o que Deus responde a Tiago e a João, né? Eles pediram para descer fogo do céu e consumir os samaritanos, porque não quiseram recebê-los, não quiseram ouvi-los. Imagina, eu aqui na minha oração fervorosa da madrugada, o Senhor desce fogo do céu, consome quem não está ouvindo, quem está falando que eu sou profeta do diabo, quem tá duvidando da minha unção, quem está duvidando da palavra. Imagina eu orando isso. Olha,
Olha, Deus não tá nisso, gente. Não tá nisso. Temos que ter muito cuidado. Como oramos? Eu já cansei de falar, vamos pedir misericórdia. Porque a hora que Deus entra com a justiça, não é... Deus é realmente misericordioso, igual Davi colocou, mas Deus está acima da misericórdia. Porque mais que ele se arrependa, ele não tem como parar a palavra, né? Igual de Deuteronômio 30:15, eu acho que é 30:15, né? Que ele vai ter que fazer a palavra se cumprir. Ele é fiel para fazer a palavra se cumprir. Ele tem que fazer a palavra se cumprir, independente da misericórdia que ele tem. Porque ele é fiel à palavra. Aí entra o desespero de Davi. Quando ele viu que 70 mil homens, eu acho que é 70 mil homens, não sei, gente, que foram dizimados em Israel, por causa de um só homem que pecou. Imagina o desespero. Então a mesma coisa, eu falo para vocês, Deus, ele realmente é fiel à palavra, né? As pessoas têm essa mania de escrever Deus é fiel na testa, Deus é fiel atrás do carro, gente, Deus é fiel à palavra. E se você estiver fora dessa palavra, o chicote vai comer nas suas costas. Não tem como Deus livrar, mas que ele te ame. Tá? Porque ele seria injusto. Então nós temos que saber realmente se estamos debaixo dessa justiça, tá? Então eu falo para vocês, igual essa situação de Tiago aqui, né? E João, que pediu a Jesus para fazer descer fogo do céu e consumir todos os samaritanos, né? Que não quiseram receber. Olha, Deus, ele fala o quê? Né? Ele fala, não, eu não vim, né? Para destruir. Jesus repreendeu os discípulos, né? Não, vocês não sabem o que estão pedindo. Olha, ele falou, né? Vocês não sabem, né? De que espírito sois? Ó, vocês não sabem de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Então, eles não sabiam. Aquilo que eles queriam não era a vontade de Deus, mas eles têm nós, não vou falar eles, nós temos uma índole ruim de vingança, de ódio, e aquilo se manifesta muitas vezes de uma forma enganosa, distorcida, porque Satanás, ele sabe fazer sofisma com a palavra, e ele vai fazer de uma forma que você entende que aquilo ali é o certo, que você está orando, que você está pedindo. Então temos que ter cuidado quando nós pedimos a justiça, porque ela pode vir totalmente diferente do que você está esperando, porque você acha que você está coberto com sangue e você está comendo na mesa de Jezabel, você está se prostituindo. E aí por isso que eu falo, tem que ter muito cuidado. Pare de se justificar, busque saber o porquê que o profeta está falando, está se repetindo. Por que que aquilo está te incomodando? Não tenta se defender, não vale a pena a gente tentar se defender, tá? Deus não suporta, né, pessoas hostis, pessoas que pedem vingança, porque Deus realmente é misericordioso, mas ele também é aquele negócio, ele não pode lidar só com a emoção, só com o sentimento. Ele primeiro, ele vai entrar com a justiça, vai ser pesado na balança, tanto você que está orando, pedindo a justiça, né? E aquela pessoa que tá, né? Você tá avaliando ela como pessoas que não estão no seu lado, né? Não faz parte do seu time, então o senhor tem que decidir quem o senhor quer. Não existe isso. Então vamos lá, voltando aqui, vamos repetir, porque esse versículo ele tem que ser enfatizado, tá? E aí volta, né? O 35. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz, com os exércitos dos anjos e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo, dizendo, explica-te, por que ages assim? Enfim, vamos agora falar sobre eu até fiz, engraçado, eu tô agora criando letras de música, né? Tô usando aí
para criar letras de música. Menino, mas tá dando trabalho. Muitas vezes não vai dar sempre para estar postando, mas já tem bastante música guardadinha aqui. Sempre eu vou dar um presentinho para vocês. A hora que for entregue a pregação, eu vou estar postando uma música. Mas não é fácil. Parece que é fácil, porque você tá usando uma inteligência artificial para criar, mas não é não, gente. Porque você tem que estar dando comando, né? Para que você consiga fazer com que aquele aplicativo te obedeça. Então a letra é escrita, é tirada dentro da Bíblia, e aí, né, eu sou muito boba, então eu gosto muito de fazer música meio assim engraçada. Aí eu achei interessante que foi feita uma música sobre Daniel, muito legal. Ah, não, sobre Daniel não. Daniel já acho que já até postei, não me lembro. Sobre Nabucodonosor. Aí foi postado, mas é muito engraçado. Aí depois eu vou ver se eu coloco essa semana. Essa música acho que vocês vão gostar. Ficou muito legal. Enfim, gente, vamos voltar para a conversa aqui, né? Aí tá. Aí a gente vê que o rei volta ao seu juízo, né? E começa a adorar e louvar a Deus. Mas antes disso é que é o pior. Porque cumpre-se, né, a revelação de Daniel. Porque o rei não quis ouvir. Né? Ele quis lutar com a força dele, ele buscou a resposta de uma forma errada. Quer ver? Vamos ler. Eu acho que eu vou ler aqui. Não, eu vou ler tudo. Eu vou ler o 19. Ó, Daniel. Tô andando para trás, tá? Como de costume, ó. Daniel, cujo nome babilônico era Belsassar, ficou perplexo por algum tempo e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei procurou deixá-lo à vontade, dizendo: Belsassar, não te deixes abalar pelo que te foi revelado acerca do meu pesadelo. Não te assustes. Ao que Belsassar respondeu: Ó, meu senhor, quem me dera o teu sonho só se explicasse aos teus inimigos e o seu significado fosse apenas contra os que te odeiam. Olha o mistério aí. Você vê que o Espírito Santo de Deus como começa a me usar antes mesmo de eu ler, né? Porque eu também não lembro, gente. Eu não tenho um HD na cabeça. Eu sou ruim de guardar historinha bíblica. Eu tenho que estar lendo para poder, né, deixar o Espírito Santo de Deus me usar de uma forma plena. Eu não sei o que estava aqui. Eu não reli. Foi sorteio e aqui tá surgindo o mistério. Olha como o Espírito Santo de Deus é incrível. Olha o que tá acontecendo aqui. Ó, meu Senhor, quem me dera o teu sonho só se aplicasse aos teus inimigos e o seu significado fosse apenas contra os que te odeiam. Olha aí o mistério. Você achar que você tá orando e os seus inimigos, né, vão ser castigados e o fogo vai descer e vai consumir, porque eu sou serva do Senhor, eu sou a menina dos olhos do Senhor e ninguém mexe com homem de Deus ou com mulher de Deus. Não é assim. Porque se você acha que você... Porque não existe esse negócio. Olha, tem que ter cuidado. Quem pensa que está de pé, acautele-se para que não caia. O orgulho derruba muita gente que acha que já chegou, né, na sua plenitude com Deus. Nós não somos nada diante de Deus. Temos que ter humildade, temos que orar e perguntar por que está vindo, né, essa perseguição, por que tem pessoas se levantando contra nós. Temos que saber por que profeta está nos parando na rua e dando recado. Então, por que nós estamos sentindo confrontados com muitas pregações, né? Chega dentro do templo e tem uma pregação e vai te confrontar e você entende que é sermão encomendado e começa a se levantar contra a autoridade espiritual. Não pode dar certo um negócio desse. Não pode. Tá? Então vamos voltar. Não tá, pra gente não perder o raciocínio. E aí Daniel fica pensando, misericórdia, o homem tá achando que vai ser só, o tratamento é só com as pessoas que estão se levantando contra ele, contra as pessoas que odeiam ele. E não é bem assim, não. Imagina um profeta chegar pro cara e falar, né? Ó, aí ele vai e conta a historinha, né? Ele começa, a árvore que viste, que desenvolveu e ficou imensa, cuja copa chegava até os céus e podia ser vista em toda a terra, com folhagens exuberantes, generosas, em frutos, na qual havia alimentos para todos, abrigo para os animais do campo, e morada segura para as aves do céu, em seus galhos fortes. Aí ele começa, né? Essa árvore
Ó, querido rei, és tu. Parece show de bola, né? Parece bom. Ó, foste tu que cresceste e te tornaste grande e majestoso em todo o mundo, porquanto o teu poder cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. E tu, ó majestade, viste também uma sentinela, o ser angelical que descia do céu e ordenava: derrubai a árvore e destruía. Nossa, mas essa linguagem ela me quebra a língua, mas é isso mesmo. Derrubai a árvore e destruía, né? E destrói. Porém, deixai na terra o resto do tronco com as raízes, preso mediante uma cinta de ferro e de bronze. Olha só o sonho do camarada, tá? E aí o profeta chega e fala: ó, majestade, só viu também, né? Ó, viste também uma sentinela, um ser angelical que estava lá de guarda e que descia do céu e ordenava: ó, derruba a árvore, destrói, né? Mas deixa na terra o resto do tronco com as raízes, né? Presos mediante uma cinta de ferro e de bronze. O que quer dizer? Né? Deixai o tronco no chão em meio à relva do campo. Tipo assim, não, acabou, parou, amputei, derrubei, não vai crescer mais. Cresceu muito, né? O orgulho daquela pessoa, daquele rei. Então agora vamos arrancar, vamos derrubar, vamos atrofiar esse crescimento. Aí ele continua aqui, né? Deixar o tronco no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado como orvalho que vem do céu e viverá. Olha só, não vai matar, gente. Não vai matar aquela pessoa. É isso que ele estava falando. Mas vai abaixar a bola da pessoa. Vai fazer o orgulho ser derrubado. E aí ela vai entender quem é Deus. Então o orvalho está representando o quê? Deus vai estar com você, né? Mesmo você estando mirradinho, atrofiado, né? Podado, porque Deus poda. Mas não vai ser arrancado ainda pela raiz. Deus vai dar uma chance. Olha só. Ele será molhado com o orvalho que veio do céu e viverá com os animais selvagens, até que se transcorram 7 anos, ou período de tempo. Então, 7 anos penando, tá? Sendo assim, eis a interpretação do seu sonho, ó rei. E este é o decreto que ela, o Altíssimo, expediu contra a vossa majestade, meu senhor. Então, é isso aí. Esse foi o decreto, tá? E Deus pediu a tua cabeça, né? Aí ele continuou: tu serás expulso do convívio com os seres humanos e viverás como os animais silvestres. Comerás capim com os bois e serás molhado pelo orvalho do céu. Passarão 7 períodos de tempo até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos de todos os homens e os dá a quem quer e quando desejam. Aí entra a soberania do Senhor, né? Coisa que não nos agrada muito, porque não vai depender do que você ora. Não é uma resposta da sua oração. Muitas vezes é uma resposta contrária do que você espera, tá? Isso não agrada a ninguém, né? Mas é a vontade do Senhor. Por isso que a gente tem que buscar ter essa humildade para chegar ao Santo dos Santos e falar: Senhor, me mostra, me sonda e me mostra o que eu tenho que consertar antes de pedir essa justiça, né? Que foi no caso aqui. Daniel ficou cheio de dedos para falar pro rei, tipo assim: olha, esse negócio aí vai dar ruim, esse sonho aí não é bom, parece bom, mas não é. Tanto que Deus disse que restituiria, né, tudo, mas a partir da hora que o rei entendesse quem manda. Quer ver? Vamos lá, ó. Tu serás expulso do convívio com os seres humanos, é o versículo 25, tá? E viverás com os animais silvestres, comerás capim com os bois e serás molhado pelo orvalho do céu. Passarão 7 períodos, né, de tempo, até que admitas que o Altíssimo domine sobre os reinos de todos os homens e os dá a quem quer. Então entra aquele negócio: olha, eu vou dar a quem eu quero, a quem me respeita, a quem entende
e obedece a minha soberania, né? Respeita a minha soberania, né? Porque as pessoas não estão respeitando o querer de Deus. Elas nem oram mais que seja feita a tua vontade. Não, que seja feita a minha vontade, né? Não tem esse negócio. Eles até falam amém, mas é um amém assim que não sai, sabe? A voz fica embargada, porque quando vem uma pregação, alguma coisa do trono de Deus que confronta, ou algum profeta que chega para você e fala alguma coisa, você fala um amém, mas aquele amém, sabe, tá preso, tá embargado, porque você não aceita o querer de Deus, você não aceita que está errado, né? Então o que vai acontecer? Deus vai permitir podar essa árvore, que estava crescendo muito, de uma forma estrondosa, mas não está entendendo que tanto é o querer de Deus que cresça, como é o querer de Deus que seja podada. O crescimento, se for crescendo de uma forma desenfreada, com certeza, se aquela pessoa não entender que aquele crescimento vem de Deus e aquela poda também, tá? Então a gente tem que buscar ter esse entendimento. Senhor, o que está te desagradando? O que eu tenho que mudar? Por que eu estou ouvindo isso daquele profeta? Enfim, vamos voltar aqui, né? Vamos terminar. Ele fala aqui, né? Todavia, a ordem para deixar o resto do tronco da árvore com as raízes significa que o seu reino te será restituído. Quando reconheceres, né? Olha só, que os céus dominam. Então, vai ter que reconhecer que existe uma hierarquia, existe uma soberania, uma vontade do Senhor sobre a sua vida, tá? Portanto, o rei aceita o meu conselho. Aí ele, né, apela para o rei Daniel. Renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. E aí a gente, né, logo depois você vai ver o cumprimento desse sonho, porque com certeza não houve um arrependimento. Então não tem como, né? Aí você vai ver, né? Eu não vou ler tudo isso. Aconteceu, olha só, com o rei Nabucodonosor, 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí com capital do meu reino? Né, como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade. Olha só o pensar desse rei, ó. As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse: é isso que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá como os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinados dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens, passou a comer capim com os bois, seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada. Com o exército dos céus, aí entra, né, a passagem, o sorteio. E com os habitantes da terra, ninguém é capaz de resistir à sua mão e dizer-lhe: o que fizeste? Naquele momento voltou-me o entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram. Meu trono me foi restaurado. A minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos seus caminhos são justos. Aí, olha a justiça. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Então o sorteio finaliza aí, né? Então o que Deus está falando é: aonde há soberba, orgulho, arrogância, vai
ter humilhação, sofrimento, destruição. E aonde há humilhação, há exaltação. É fácil de entender a justiça. Então, o que é o orgulho? É a pessoa não querer ouvir, né, o que um homem e uma mulher de Deus está trazendo, não buscar saber de Deus, já ter uma opinião formada. Aconteceu isso, né, com Pedro. Né? Deus entregou uma visão a Pedro por causa de Cornélio, que ele pensou, não, isso aí não presta. Né? Não vou nem pisar na casa desse camarada. Quer ver? Vamos lá em Atos. Eu acho que é interessante a gente ler, porque a gente está falando de pessoas que a gente tem uma opinião já formada. Não, isso não vem de Deus, acabou, não vou. O cara é religioso, né? Ele se acha muito santo, muito puro. Muitas vezes para ouvir um profeta meia boca, que no caso não é meia boca de unção, mas é um cara que não está ainda desenvolvido. É um cara que ainda não tem as falas, né? As hermenêuticas da vida, não tem as teologias da vida. Então acha que eu tenho muita gente para me orientar, igual o Nabucodonosor. Não, chama os astrólogos, chama os videntes, chama o meu... Não, primeiro eu vou consultar eles, mas ninguém conseguiu interpretar. Tá, vamos lá, vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 10, tá? Versículo 9 em diante, ó. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Olha só que homem temente, né? Tá em oração. Olha aqui. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase, tá? Começou a orar, Deus fez ele adormecer. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levanta-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. E acho até interessante você ver, né? Foram 3 sonhos. 3 vezes Deus tentou falar com Pedro, né? Dando uma direção. Não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado quando se levanta contra alguém. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levanta-se e desça. Não resiste em ir com eles, pois eu o enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e o hospedou. Mas se caso, fosse alguém que batesse na porta dele, não houvesse uma visão, um sonho, uma testificação, que muitas vezes acontece, de você sonhar eu pelo menos sou assim, não entendi o sonho, vou orar, aí Deus vai lá na segunda noite, ele dá o sonho de novo, e a terceira, eu pergunto, Senhor, mas por que tanto sonho repetido? Porque você ainda não entendeu o mistério, né? Então, se fosse uma pessoa na casa dele, sem Deus falar, sem Deus o avisar, se o Cornélio também não está orando para preparar isso, Pedro ia falar: não vou entrar na casa desse homem, né? Mas era para ir, No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope
o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio o esperava com os seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele, prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro fez levantar-se, dizendo: levanta-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Ele disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitar. Então ele estava muito numa religião, numa lei, e ele estava seguindo esse ritmo aí. Olha, não, eu sou um homem santo, eu tenho uma lei, eu preciso cumprir essa lei. Então ele era um homem, né, de doutrina, e ele não ia quebrar essa doutrina, mesmo por amor a um gentil, amor a uma pessoa, né, que não conhecia a palavra de Deus. Então assim tem muitas pessoas vivendo esse tipo de evangelho, né? Eu sou um pastor, eu sou um homem de Deus, eu não posso, né, entrar nessa casa. E muitas vezes aquela pessoa está indo para o inferno, né? A pessoa fica cheia de dedos. Ah, não, isso é uma prostituta, isso é um travesti, eu não posso botar dentro do meu carro, eu não posso receber dentro da minha casa. E muitas vezes é para receber, é para ajudar, mas eu não posso me contaminar. Você já está contaminado. Então é aquele negócio, a religiosidade é uma coisa que ela pode levar um homem para o inferno. Um homem que vive em cima de uma religiosidade, um rito, uma doutrina, né, que não é Deus, Deus não está nisso. Deus se assentava na roda de escarnecedores, que não é no caso do Salmo, né, no Salmo 1, não está falando do Salmo 1, não senteis na roda dos escarnecedores. Ele sentava com pessoas, né, prostitutas, de má fama, para, né, pregar. Tanto que ele falava: eu vim pregar para os vis, eu vim buscar os vis, os desprezíveis desse mundo. Não foi santo, né? Nós não podemos sentar na roda dos escarnecedores para fazer parte com ele, né? Escarnecer das coisas de Deus, né? Mas quando você é convidado a entrar e pregar para pessoas que não é dessa família na fé, né? Você tem que entender que você não tem nada de especial. Você também foi escória, você também foi desprezível aos olhos da sociedade. A maioria de nós fomos. Então você não tem nada de diferente. Se Deus te chamou como cracudo e hoje você é convertido, está ganhando alma. Se Deus te chamou como prostituta e hoje você está ganhando alma, né? O que quer dizer? É nisso que eu vou usar você, tá? Então você vai pregar para as prostitutas, para os alcoólatras. Deus tem um ministério com você, né? Deus te deixou você ter você era um profeta, você foi escolhido no ventre da tua mãe. Mas por que eu fiquei perdida esses anos todos? Por que eu fui me achar quando eu tinha 40 anos, 30 anos, né? Por que eu não tive, né, uma vida com Deus? Porque Deus queria que você tivesse uma experiência. Então muitas vezes Deus permite, né, Oséias, né? A gente fala de muito do lado histórico que Oséias casou com uma prostituta, porque Deus queria mostrar que a igreja se prostituía, que a igreja o traía. Mas olha, gente, não é bem assim. Oséias realmente teve uma experiência. Filhos de prostituta, mulheres prostitutas, para ele sentir na carne o que é, né? O que é ter uma prostituta, para ele entender o que Deus sente quando nós o traímos, como nós nos deixamos, né, ser vencido pela carne, né, quando nós desrespeitamos a palavra dele. Então Deus permite muitas vezes um profeta, né, passar por isso, ser um desse, para que quando ele o chama, ele fala: agora sim. Agora eu vou te purificar, mas você não vai perder a sua essência. Esse é seu princípio. Você vai entender que aquele ali, né, também é um profeta, só que está fora da minha presença. E eu quero que você perca tempo com ele, como eu perdi tempo com você, que era um prostituto, né, que era uma prostituta. Então nós temos que entender esse mistério, tá? Não avaliar igual Pedro avaliou: isso aí é gentil, isso é impuro.
Então as pessoas elas são muito religiosas. Temos que ter cuidado. Você vê, eu tive um sonho essa noite, essa madrugada, que eu passava na frente de uma igreja. E essa igreja, ela tinha também um pouco de comércio. Ela era, de certa forma, ela tinha um lado loja, um lado igreja. E ali tinha lama na calçada. E puseram bíblias grandes. E eu usei aquela bíblia de degrau, porque eu não queria me sujar. E as pessoas que passavam, ela preferia andar na lama. Mas ela falava, não, isso é pecado, eu não vou pisar nessa bíblia. Só que eu pensei assim, pecado é quem colocou ela aqui. Né? Se você acha, né, que é pecado pisar na Bíblia, já que ela está lameada, ela não tem mais sentido de ser, né, usada, eu não acho nada de errado. E eu ainda pensei, puxa, eu gostaria que aquela pessoa tivesse me dado essa Bíblia, eu teria comprado. Esse estabelecimento, né, não teve temor em colocar a Bíblia como degrau. Né? Então eu pensei, gente, um pecado é você não viver esses preceitos, é não ter temor à palavra de Deus. Não é quem pisa, porque se você tem medo de pisar, é porque você não obedece. Você tem medo de Deus. Eu não tive medo nenhum, falei, já tá aqui mesmo. É a mesma coisa, uma Bíblia fica velha, né? Perde algumas páginas. O que você faz? Você vai botar ela no santuário? Não, você vai jogar ela no lixo, ela não serve nem para você nem para ninguém. Não é assim que você faz? Muitas vezes eu já fiz muito isso. Quando as páginas da minha Bíblia antiga, ela costuma cair, o que eu faço? Eu boto no retrovisor dos carros, eu não tenho coragem de jogar fora, vou ser sincera. Cada paginazinha que cai, eu vou colocando no retrovisor, eu boto na porta de alguém, eu dou um jeito, né? Eu não tenho coragem de jogar no lixo. Mas você não está errado em jogar e comprar outra, é só um livro. Não passa disso. Ele só passa a ter valor a partir da hora que você coloca ele no teu coração e obedece esses preceitos e obedece a palavra. Você só tem medo de pisar numa Bíblia porque você não vive ela. Então você é um religioso. Então quando eu olhei, eu fiquei muito triste com aquela pessoa, né? Com aquela comércio / igreja, porque foi isso que eu vi mais ou menos. Em cima era uma coisa, embaixo era outra, né? Era a igreja, né, e um comércio. E eu falei, nossa, por que fizeram isso? Né? Por que não deram? Porque, sei lá, mas botar como a Bíblia era nova, era boa, uma Bíblia muito grande. E colocaram como degrau. E ninguém tinha coragem de passar. Preferia andar na lama. Eu falei, eu não vou andar na lama, ela já tá aqui, eu vou usar como degrau, porque ela já não serve para nada. Só uma pessoa destemida, que não tem medo do castigo do juízo de Deus, né, poderia fazer isso, eu vou ser sincera. Na hora que eu acordei, eu falei, meu Deus, eu pisei na Bíblia, será que eu estou em pecado? Será? Aí o Espírito Santo de Deus começou a falar, não, você não está em pecado. Pecado é quem colocou, quem desrespeitou, né? E quem tem medo de pisar, porque a Bíblia já não valia nada, já não tinha mais como usá-la, né? Só que meu coração se partiu, entendeu? Então é aquele negócio, as pessoas são religiosas, as pessoas elas têm medo de Deus, porque elas já pecou. O temor vem antes de pecar. Então peça a sabedoria a Deus para você entender o que é puro e o que é impuro, né? Então vamos lá, gente, vamos voltar aqui, né? Ó, aí fala aqui, ó, 27, ó, conversando com ele, Pedro entrou, porque o que acontece aqui? Cornélio, ele se ajoelha, ele adora Pedro, tadinho, ele não tinha entendimento, né? E Pedro falou, não, levanta, né? Eu sou um homem como você, né? Mas você sabe, lá no coraçãozinho de Pedro, que não era bem isso que ele achava. Ele não achava que ele era homem igual Cornélio, tipo assim, não, eu sou santo, eu sou puro, eu nunca entraria na casa de um gentil fazer o que aqui, né? Aí vem com esse lero-lero, né? Ah, levanta-se, eu sou homem com você. Por que ele fala isso? Porque a partir da hora que ele teve o sonho, Deus falou, você não tem nada de especial. Não chame de impuro o que eu purifiquei. Assim tem muitos homens de Deus, tá? Apontando aquilo ali, aquilo não é Deus que está usando, aquilo é o diabo. Eu sou homem de Deus, eu também sou profeta, né? Deus fala comigo. Então, abaixa a bola. Tá? Ó, conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Ele disse, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo.
Então ele estava acima de um rito, né? De uma doutrina, de uma lei, ó. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Então ele reconhece. Ele reconhece que o coração dele, né, estava dúbio, né? Ó, por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava na minha casa orando. A esta hora, às 3 horas da tarde, de repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandarei buscar-te imediatamente. E foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabemos o que aconteceu com toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, né, com o Espírito Santo e poder, e com ele andou por toda a parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunha de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde mataram suspendendo no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Aí ele continuou: ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos, tá? Então ele estava pregando para Cornélio quem era o Senhor Jesus, né? E que Deus o instituiu juiz tanto dos vivos, tá? Vai ter justiça, quanto dos mortos, né? Que ele fala aqui. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Então ele não entendia esse mistério, né? Então Pedro estava explicando. Aí ele fala que, enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Aí acabou, né? Então a gente não tem esse direito de julgarmos ninguém, né? Porque Deus fala aqui que vai haver um juízo, uma justiça, um juízo tanto, né, para os vivos quanto para os mortos, né? Que Deus, ele é juiz, ele foi instituído juiz, então vai haver o quê? Justiça, tá? Tanto que se o 11 você lê, você vai vendo que ele fala que, ó, as pessoas ficaram bestificadas, ó, quando ouviu Pedro, ó, ele chega e se fala aqui, ó, você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles? Pedro, então ele começa a explicar exatamente o que tinha acontecido, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado aí. Então, vigia, deixa Deus falar no coração de vocês através da palavra. Não seja um religioso. Se tiver alguém dando algum recado, ou através de uma pregação, ou dentro da igreja, ou teve um profeta que veio falar alguma coisa, avalie,
né, a profecia, mas não julgue o profeta, não vire as costas para essa profecia, busque saber de onde está vindo, por que Deus está insistindo com você nisso, né, para casa não cair. Então, olha, sorteei aqui, tá? E Deus, olha só, na horinha, ele me deu Lucas 18, tá? Do 9 em diante. Eu vou ler para finalizar, gente, que Deus está aqui, hein? Ó, alguns que confiavam em sua própria justiça, olha o que está sendo pregado, e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. Então, as pessoas que estão acreditando nas suas obras, na sua justiça, né? E não tá ouvindo o profeta, não tá ouvindo muitas vezes um homem de Deus, né? Ó, tá acreditando eu sou santo e tá tudo certo comigo e não tá entendendo o mistério, por que Deus continua falando, olha. Ó, 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Olha só, exatamente de Pedro, hein? Ó, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ó, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Aí não vai dar mais tempo, né? Porque a pessoa, ela tá se justificando pelas suas obras. Ela fica avaliando a outra pessoa. Ah, mas essa pessoa aqui, né, não é igual a mim. Ela não paga o preço que eu pago. Ela não pode vir me dar recado. Ela não tem essa unção, né? Você não faça isso. Você não sabe o mistério que está por trás disso, tá? Então, até eu postei uma música, né? O nome é Tempo, tá? As músicas, fica ligadinho que essas músicas é profecia, tá? Ezequiel 18, tá? Peguei a letra, né? Peguei Ezequiel 18 e coloquei nessa música, a profecia. É Deus falando: olha, vou parar de deixar os filhos ser os cordeiros, né? E de pagar o pecado e de tratar com os filhos, que muitas vezes, para não meter a mão, Deus permite muitas vezes um filho sofrer, né? Um filho adoecer. Porque o que acontece? O sacerdote, ele não estando na presença de Deus do jeito que Deus se agrada, a maldição entra dentro da casa. E aí o diabo começa a atacar a vida de um filho, a saúde de um filho, a vida sentimental de um filho não anda. Por quê? Porque tem um sacerdote fazendo o que Deus já mandou ele parar. E muitas vezes, o Ezequiel 18, ele não era mais para continuar sendo validado, porque Jesus já veio, já morreu por nós. Mas essa morte na cruz, ela só tem validade a partir da hora que você ouve e obedece o que o profeta, o que a palavra, o que o próprio Jesus tem falado com você. Aí continua essa maldição. Você tá comendo uva, mas os dentes dos filhos que estão embotando. Só que Deus agora vai fazer justiça. Ele não vai deixar ninguém pagar pelos seus pecados, né? O próprio Davi sentiu isso na pele. Pecou? Ó, vou tratar com todo mundo. Escolhe aí. Ai, não vou escolher. Ai, Deus falou, então eu vou escolher. Né? E 70 mil homens foram, né, castigados, sofreram o pecado de um só homem. Gente, isso não mudou. Se você não tiver debaixo do sangue do Cordeiro, quem vai pagar são pessoas que você ama, pessoas de dentro da tua casa, porque muitas vezes Deus não vai deixar tratar com você, porque você não vai nem fazer volta, você vai direto, reto, né, sem curva pro inferno, porque o diabo tá com sede na alma de sacerdote, de homem e mulher de Deus, que não estão obedecendo o que Deus quer. Aí Deus fala, não toca nele, porque este aí eu não posso levar de qualquer maneira, não tá pronto, tá? Então vigia. É isso aí. Mais um sorteiozinho. Creia se quiserem. Ezequiel 34, hein? Ó, veio a mim esta palavra do Senhor, para encerrar. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor.
Ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmo. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortalecem a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso, elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Amém, gente. Eu vou encerrar, tá? Que Deus abençoe. Até a semana que vem, se assim Deus permitir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Ibocoxalaie, toma a vida de cada um que for ouvir essa ministração. Fala ao coração das autoridades, Yeshuarabacailaie. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, entrego nas suas mãos cada um, Senhor, que se prontificou a ouvir essa ministração. Amém. Então fica aí com um presentinho. Eu acho que eu vou postar o vídeo do Rei Nabucodonosor, até porque foi o sorteio de hoje. Eu achei interessante. Eu vou postar, ficou bem engraçado. É difícil, gente, não é fácil. Criar letra, não é fácil, né? Colocar ritmozinho, fazer ficar engraçado. Então eu sou uma paródia, então a música realmente vai ser engraçada, tá? Então quando vocês ouvirem, pensem, pode não ter o espírito do cantor, né? Porque eu uso uma inteligência artificial para cantar, mas tem uma mulher de Deus que está criando as letras para colocar nessa música, então ela tem vida, tá? Não é só uma música vazia, tá bom? Eu quero que vocês entendam que muitas vezes tem cantor aí subindo em púlpito sem o Espírito Santo, né? E muitas vezes vai ter uma música muito boa, que as pessoas vão pensar, mas é só mais uma música, né, artificial, os instrumentos e tal, mas não é fácil criar uma letra, não é fácil, tá? Fica muitos dias aqui para fazer uma música de 4, 5 minutos, muitas vezes, né, acontece de sair em 4, 5 horas, mas não é fácil, porque tem que dar comando, né, para esse aplicativo, e tem que ler. Minha filha que lê muito assim, ela fala inglês muito bem, então ela tá me ajudando a usar uma inteligência artificial de fora para conseguir esse nível, né, essa qualidade no som. Não é fácil, não, tá? Mas graças ao bom Deus, Deus diz que as pessoas têm se agradado, nossos jovens, então vai entrar rap, rock, sertanejo, country, muitos estilos. Por quê? Porque eu tô querendo chamar os jovens, tá? Para parar de ouvir música circular, para dar vez para essas músicas, porque a letra, né, veio do céu, vem do trono de Deus, tá? Compartilhe com os jovens. Bota para tocar na sua casa o rap, o rock. Se vê que um jovem tá ouvindo outras coisas, ele gosta do rap, põe o rap para tocar, põe o rock para tocar, mesmo que você não goste, porque isso aí vai fazer bem para a alma do seu filho. Vejo mães aqui aflitas, meu Deus, a minha casa é um inferno, essas músicas do diabo e não sei o que, aí vai bater de frente com o filho, e Deus fala, não irriteis os vossos filhos, tenha sabedoria para lidar, ore. Aí se ele gosta de rap, eu vou estar fazendo aí um rap. Vocês não gosto muito de funk, gente, misericórdia. Não, todo respeito aos funkeiros. Mas eu não sei se eu vou ter unção para trabalhar com funk. Mas eu vou tentar, assim, fazer variadas, né? Músicas variadas, tá? Porque também leva-se tempo, né? Para concluir esse trabalho. Não é brincadeira, não é tão facinho assim, não. Amém? Deus abençoe. Então, fica com o recado aí. E escuta o que o Espírito Santo de Deus está trazendo, tá? Na dúvida, a gente tem que fazer o quê? Orar, tá? Não ficar só com a dúvida e achar que está com a razão, tá? E busque a Deus para te mostrar. E vamos lá, ore para Deus me usar, né? Então essas músicas aí parece que não, mas tempo, né? Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Eclesiastes 3.
né? Ezequiel 18. E agora Nabucodonosor, que é a pregação de hoje. Eu nem sabia que ia pregar isso, gente. A música foi feita essa semana, terminou essa semana. Olha que lindo. Enfim, tá? Quem tá pregando aqui é a missionária Leila Lima. Querendo ouvir as pregações antigas, aí escreve leilalima.com ou missionária Leila Lima, você vai pro canal do YouTube ouvir as pregações antigas, tá? E qualquer coisa você fala lá, dá um oi lá, e querendo as pregações em áudio, aí é só falar comigo aqui que eu dou um jeito de entregar no particular. Só me dá um número de telefone, tá? Deus abençoe. Beijo.